Graça e paz. Eu sou Manuel Costa e estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem para a sua vida, uma mensagem bíblica, a palavra de Deus, que está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém, meus irmãos? O dia em que a colheita chega, e nem sempre nós estamos preparados. Quando a colheita chega, você entende que nada foi por acaso. Isso quando você tem a sua mente renovada, acreditando na presença de Deus na sua vida. E eu te pergunto, o que você tem plantado hoje? E que futuro isso está construindo? Porque independente do caos que está o mundo, não esqueça que no Velho Testamento Deus sempre permaneceu ao lado dos remanescentes dele. Nunca nenhum justo foi abandonado por Deus. Quem se perde da presença de Deus é o próprio ser humano, naquelas buscas alheias, nas escolhas que fazem errado. E há momento em que a vida começa a apertar sem aviso. As coisas saem do controle, as relações se desgastam, a paz desaparece e por dentro surge uma pergunta que incomoda. Como eu vim parar aqui? A tendência é olhar ao redor, né, e a gente procurar quem é o culpado, apontar circunstâncias, qualquer coisa que alivie o peso. Mas existe um silêncio dentro da nossa consciência que sabe, isso não começou hoje, isso não é agora. E essa mensagem que nós lemos em Gálatas 6 atravessa esse silêncio como uma verdade que não grita, mas também não recua. Não se enganem. Existe algo dentro de nós que insiste em acreditar que dá para viver desconectado das consequências diante dos nossos erros, que certas escolhas não terão impacto, que pequenas concessões não vão se tornar grandes quedas. Esse engano é confortável, até o dia em que a conta chega. E posso te falar uma coisa? Ela sempre chega. A vida não é construída apenas de grandes momentos, ela é formada nas decisões silenciosas, nos hábitos repetidos, nas escolhas que ninguém vê, na distância que nós estamos de Deus, cada pensamento alimentado, cada atitude tolerada, cada direção escolhida, tudo isso é semente. E sementes têm uma característica implacável. Elas carregam em si o futuro. E nós não pensamos nisso. A palavra de Deus diz para orai e vigiai. Orai porque é a conexão nossa com Deus, é através da oração. E o vigiai não é vigiar as nossas atitudes, né? Vigiar para não pecar. Não, nós vamos pecar de qualquer forma. O vigiar é vigiar os seus pensamentos, o que você está colocando em prática, quais as ideias que você está tendo, quem está sugerindo na sua mente, além da palavra de Deus. Talvez o mais difícil de aceitar seja que muitas dores não são aleatórias, elas são coerentes aos nossos erros, elas conversam com o que foi plantado. E isso não significa viver preso à culpa, mas exige abandonar a negação. Porque enquanto tudo for tratado como acaso, nós nunca vamos mudar de verdade. Vamos continuar sendo a mesma pessoa, sempre arrumando desculpa para situações, sempre culpando outros, ou achando que os céus está irado com a gente. E existe também um detalhe inquietante, né, que a gente não percebe, a semeadura é quase sempre leve. Né? Você nem percebe quando está semeando, mas a colheita nunca é. Plantar exige pouco esforço, quase passa desapercebido, mas colher já envolve peso, realidade, consequência. E é por isso que tanta gente se surpreende com a própria vida,
não percebeu o que estava construindo enquanto ainda era semente. E nós temos as nossas lavouras reais aqui na terra para provar isso. Uma semeadura é rápida, mas exige tanto cuidado depois que semeou, mesmo a semente sendo boa, sabe? Vem as pragas, vem os contratempos, vem as tempestades, tudo vem para destruir. Mas a boa semente, ela vai permanecer firme, sabe? E as consequências vão ser boas. Agora, quando a semente é errada, a colheita é horrível, e ainda assim, meus irmãos, diante de todo esse cenário, há esperança escondida nessa mesma verdade. Se tudo que é plantado produz, então nada está perdido enquanto ainda se pode escolher o que plantar. A transformação não começa no resultado, começa na sua decisão. O que você vai plantar a partir de hoje? Começa quando alguém para de negociar com o erro, com as coisas erradas, para de justificar o que já sabe que precisa mudar e decide alinhar a vida com aquilo que é verdadeiro. E o que é verdade está escrito na palavra de Deus, nas orientações que Deus deixou para nossas vidas. Porque no final de tudo não é sobre um Deus distante esperando para nos punir, não. É sobre uma realidade que funciona, queira o homem aceitar ou não. E talvez a pergunta mais honesta não seja por que isso está acontecendo comigo, mas algo muito mais profundo, né? O que eu tenho cultivado em silêncio que agora está se tornando visível? O que eu plantei? Qual semente que eu plantei para trazer esse tipo de colheita para a minha vida? Então vamos prestar atenção nas nossas atitudes, as decisões que nós tomamos. Sabe, pessoas que hoje estão afinadas com a palavra de Deus, deve prestar atenção no que planta, até o que sai da sua boca, porque Tiago mesmo diz que a língua pode matar, né, ou pode trazer vida. Nós temos que fazer escolhas porque tem muitas pessoas destruindo o próprio lar através da boca, sabe, através da boca destruindo amizades, casamentos, através da nossa língua, que ela é perspicaz, ela é voraz se a gente não tiver um controle sobre ela. E se nós não tivermos um controle sobre aquilo que semeamos, mais tarde nós podemos nos arrepender. Quando o peso chega, não é que Deus nos abandonou, é que Deus não pode se envolver nas consequências daquilo que nós escolhemos, mas Ele vai estar contigo em toda situação, em todo momento, porque Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deus seja louvado em todo o tempo e deixe o seu amém no comentário se você entendeu essa mensagem. Até a próxima.